Meu Deus, em nome de Jesus, fala, meu Pai, através da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Deus, Ele é um Deus de palavra. Deus é um Deus que preza pela palavra. Deus, Ele preza pela palavra. Deus, Ele criou tudo. Ele criou o céu, Ele criou a terra, os firmamentos. Ele foi colocando as coisas no devido lugar, porque havia água sobre tudo, e Deus foi criando porção seca, Deus foi criando os oceanos, Deus foi colocando cada coisa no seu lugar. Criou os animais, criou os astros, Deus criou tudo. E depois de haver criado, Deus criou o ser humano. Agora, de toda a criação de Deus, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados seres pensantes. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos intelecto, nós nos comunicamos, nós verbalizamos os nossos sentimentos por meio de palavras, porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. De toda a sua criação, a única criação que fala com Deus, que expressa os seus sentimentos, que verbaliza o que está dentro, é o ser humano. O cachorro não fala. Os animais são seres irracionais. Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós pensamos, nós sentimos, nós falamos. E uma das coisas que Deus preza é a palavra. Deus, Ele nunca descumpriu com a palavra dele. Deus nunca fez isso. Deus nunca falhou com a palavra dele. Todas as vezes que Deus deu a palavra ao homem, Deus cumpriu com a sua palavra, com a parte dele. Todas as vezes que houve uma quebra de aliança, essa quebra, ela não partiu de Deus, ela partiu do homem. O homem descumpriu com a palavra, o homem falhou com a palavra, o homem voltou atrás, Deus não. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo pela qual a designei. Ou seja, Deus, é um Senhor de palavra. E o que Ele espera de nós? Que tenhamos também palavra, que tenhamos palavra, que sejamos pessoas de palavra. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, Ele diz assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto, Ele diz, é de procedência maligna. Ou seja, não tem meias palavras, não tem meias verdades, não tem meias mentiras. Ou é, ou não é. Ou é sim, ou é não. Ou é mentira, ou é
verdade. E a palavra chega a dizer que o diabo é o vosso pai, porque ele é o pai da mentira. O diabo é o vosso pai, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, Deus é Deus da verdade. E o diabo, se Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. Então a pessoa verdadeiramente de Deus, ela tem que ter palavra. Palavra com os homens, palavra com Deus, palavra com o marido, palavra com a esposa, palavra com os filhos, palavra com o pai. É sim, sim, não tem meias verdades ou meias mentiras. A pessoa que é de Deus, ela tem que ter palavra, e Deus se agrada disso. Deus se agrada da sinceridade que há dentro do coração. Ele prescruta os pensamentos, ele sonda o interior da pessoa. Se a boca da pessoa fala uma coisa, só que as ações dela não acompanham as palavras, não vale nada, porque Deus olha não apenas para o que a pessoa fala, mas para o que ela faz. Se ela diz uma coisa, mas as atitudes, o comportamento dela não está coerente com as palavras que saem da boca dela, as palavras para Deus não valem nada, porque Deus conhece o que está dentro da pessoa. Deus conhece o que está dentro dela. Não adianta, com Deus não dá para passar cera nas nossas rachaduras e tentar esconder. Não dá, porque Deus conhece, Deus sabe o que está dentro da pessoa, não tem maquiagem com Deus. Você sabe que a palavra sinceridade, ela vem dos fabricantes de vasos, que quando o vaso se quebrava, então se passava ali uma cera, para tentar esconder aquela rachadura. Só que as pessoas que entendiam, quando chegavam ali aos fabricantes, aos comerciantes, eles perguntavam assim: vem cá, esse vaso aqui é com cera ou sem cera? E dali nasceu a palavra sinceridade, ou seja, a verdade. É o preto no branco, é aquilo que é. E Deus se agrada da sinceridade. Por isso que a pessoa, ela pode chegar diante de Deus no vício, na prostituição, ela pode chegar com a vida toda torta, ela pode chegar com a vida toda destruída, ela pode chegar no pecado, mas se ela falar com Deus com sinceridade, se ela mostrar para Deus a sua real condição, se ela olhar para o alto e dizer: ó Deus, me ajuda, porque eu sou um pecador, eu sou um pobre, cego e nu, eu sou uma pessoa que eu tenho vivido uma vida errada, tenha misericórdia de mim. Deus se agrada dela, porque se tem uma coisa que Deus detesta, abomina, é a hipocrisia, é a falsidade. Isso não agrada a Deus. Nós vemos aqui uma situação aqui no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a
não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, aqui Pedro não está falando aqui sobre uma imposição, uma obrigatoriedade, não é isso. Aqui ele está falando sobre palavra. Ele disse a Ananias: ninguém te obrigou, não tinha necessidade de você fazer isso, porque você deu a sua palavra, você falou com Deus que faria isso, você deu a sua palavra, mas Satanás encheu teu coração, e você tentou mentir, não a homens, mas ao Espírito Santo. E a história, você já sabe, ele cai morto junto com a sua mulher, porque eles mentiram para Deus, eles não cumpriram com a palavra deles com Deus, eles não tiveram palavra. Talvez eles tenham feito isso para impressionar, para chamar a atenção da igreja a qual eles pertenciam, para chamar a atenção. Eles falaram algo, disseram algo, fizeram um voto, falaram que fariam algo para impressionar, só que debaixo dos panos eles fizeram outra coisa. Eles não tiveram o quê? Eles não tiveram palavra. É a mesma coisa que na frente da tua esposa, na frente do teu marido, você age de um jeito, de uma forma, de uma maneira, mas quando está longe, age de outra maneira. É como se você estivesse no meio de pessoas da fé, pessoas de Deus, você agisse de uma maneira, e diante das pessoas que não professam a mesma fé, você agisse de outra forma. É exatamente isso. É sobre hipocrisia, é sobre máscaras aqui, é sobre falsidade, é sobre mentira. É isso que desagrada a Deus. É exatamente isso. É a pessoa, ela não ter o quê? Não ter palavra. Cuidado. Cuidado com o que você fala com Deus. Porque na hora do desespero, na hora da aflição, a pessoa faz tanta promessa para Deus. Na hora da dor, a pessoa fala tanta coisa para Deus. A pessoa faz tanto voto com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me abençoar nisso, eu vou fazer isso. Se o Senhor me curar dessa doença, eu vou te servir a minha vida toda. Se o Senhor tirar o meu filho daquela situação, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou parar com aquilo. A pessoa na hora da dor, ela faz qualquer negócio. E muitas vezes ela fala coisas para Deus que ela não vai cumprir. Quantas coisas você falou para Deus e você voltou atrás? Quantas coisas você falou que faria e não fez? É só parar para analisar. Então, o que Deus busca em nós é palavra, é que tenhamos palavra, é que tenhamos palavra. Porque quem guarda a palavra, tem palavra. Quem guarda a palavra, tem o quê? Tem palavra. Quem guarda a palavra, tem palavra. Quem vive a palavra, tem palavra. Tem palavra. Em João 8:37, Jesus, ele repreende os religiosos, os mestres, os publicanos, os fariseus, os religiosos da época, que com as suas palavras,
eles se diziam serem filhos de Abraão, eles diziam ser homens santos, homens de Deus, homens impolutos, homens dignos. Mas Jesus disse para eles: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vocês. Ou seja, a palavra de Jesus não entrava neles, confrontava eles, eles não aceitavam aquela palavra, eles se doíam com as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus confrontavam a hipocrisia deles. Eles ouviam Jesus e ficavam com raiva, furiosos, e planejando uma maneira de silenciá-lo, planejando uma maneira de acabar com Jesus, de silenciar ele, porque as palavras de Jesus iam como uma espada direto no coração deles, porque eles não tinham palavra, eles falavam uma coisa, mas viviam outra coisa. Eles atavam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas sequer queriam mover com o dedo. Eles colocavam carga nas pessoas, mas eles não tinham o quê? Eles não tinham palavra. O salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Palavra. Quem guarda a palavra vive a palavra, vive pela palavra, obedece a palavra, não é apenas um ouvinte negligente, mas um praticante assíduo da palavra, vive a palavra, respira a palavra, pratica a palavra. Nós temos que ter palavra. A Bíblia diz que Ana, no desespero dela, na aflição dela, na amargura de alma dela, Ana, ela fez com Deus um voto, porque todos os dias que ela ia para o templo junto com seu marido Eucana e com a outra mulher, Penina, naquela época podia o homem ter outras mulheres para procriar e etc. Então todas as vezes que eles iam no templo, Penina irritava, Penina provocava Ana, falava coisas que acabava com Ana, de maneira que Ana não comia, Ana não bebia, Ana só chorava, Ana ficava se punindo por conta de Penina, da zombaria de Penina. Ela se punia, ela não comia. Só que o dia que Ana, ela verbalizou as suas palavras, porque a oração é uma forma de você verbalizar, de você colocar para fora. Às vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar? Deus não sabe o que eu quero? Deus não me conhece? Deus não sabe o que está dentro de mim? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que verbalizar? Por que eu tenho que colocar para fora? Por que eu tenho que orar? Porque Deus quer que você exprima o que está dentro de você, que você coloque para fora o que está dentro de você, que você fale com Ele, que você use a oração como um veículo de comunicação com Ele. Você vê que Ana, ela não orava, Ana ia para o templo, só chorava, ela não falava com Deus, mas aquele dia foi diferente. Como por exemplo, quantas pessoas vêm à igreja, vêm às reuniões, parece que as reuniões, todas as reuniões para ela parece que é a mesma coisa. Ela vem segunda, ela vem terça, ela vem quarta, ela vem quinta, ela vem sexta, ela vem sábado, ela vem domingo. Se deixar, ela coloca uma cama dentro da igreja.
Só que parece que todas as reuniões para ela é a mesma coisa, não tem efeito nenhum, não muda nada. Ela entra de um jeito, parece que sai até pior. Só que Ana teve um dia que ela mudou isso. Aquele dia foi diferente. Aquele dia ela entrou na casa de Deus diferente. Aquele dia ela entrou no templo diferente. Aquele dia ela entrou no templo decidida. Aquele dia ela não estava mais dependendo do marido, acompanhada pelo marido, não. Ali era ela e Deus. Não tinha marido para orar por ela, não tinha marido para fazer voto por ela, não. Ali era ela e Deus. E ali ela verbalizou, ela expressou as suas amarguras, as suas tristezas, colocou para fora as suas mazelas. Ali ela falou com Deus: olha, Deus, eu estou amargurada de espírito. Se o Senhor me der um filho homem varão, todos os dias da sua vida eu lhe darei, e sobre a cabeça dele eu não vou passar navalha. Ele vai ser profeta, ele vai ser servo, ele vai servir no templo. Eu não quero ele para mim, não. Eu vou dar ele para o Senhor. Todos os dias da minha vida eu vou dar ele para o Senhor. Eu não quero para mim, não. Eu só quero que o Senhor tire essa vergonha da minha vida. Ela fez um voto com Deus. Só que Ana era uma mulher de palavra. Ela estava ali decidida. Deus sabe o que está dentro de você, Deus sabe o que está dentro de mim. Deus sabia o que havia dentro do coração de Ana. É por isso que às vezes tem oração que Deus nem atende, principalmente quando a pessoa começa a barganhar com Deus, ela começa a negociar com Deus, do tipo quem diz assim: se o Senhor fizer isso eu vou fazer aquilo, se o Senhor fizer isso eu vou te dar aquilo, se o Senhor me abençoar nisso eu vou fazer aquilo outro. Deus nem atende, sabe por quê? Porque Deus sabe que ela não tem temor, Deus sabe que ela não tem palavra, Deus sabe que ela não tem compromisso, Deus sabe. Por que Deus atendeu Ana? Porque Deus sabia que ela estava sendo sincera. Sabe por que Deus atendeu Ana? Porque Deus sabia que Ana estava derramando a alma dela diante do altar de Deus com amargura. Ana estava mergulhando a vida dela no altar de Deus. Ana se colocou, se rendeu, se colocou nas mãos de Deus. E Deus ouviu, Deus abençoou, e ela teve um filho, e não foi qualquer filho, foi um grande profeta, um homem que honrou não somente a descendência dela, mas honrou a Deus. Amém? E Ana cumpriu com a palavra dela. Ana não falhou. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 26, nós vemos Ana cumprindo com a palavra dela, com a palavra que ela deu a Deus, dizendo assim: disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também, olha só, por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ou seja, ela cumpriu com a sua palavra. Deus é Deus de palavra. Deus preza pela palavra. Deus se agrada de pessoas que têm palavra, de pessoas que obedecem a palavra, de pessoas que vivem a palavra. Jesus disse: do que adianta vocês me chamarem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando.
não fazem o que eu mando, não me obedecem. Você quer agradar a Deus? Você quer chamar a atenção de Deus? Seja sincero. Pecador, mas sincero. Falho, mas sincero. Cheio de erros, mas sincero. Porque Deus tem mais prazer num ladrão, numa prostituta sincera, que tem palavra, que quando fala vai e faz, do que num cristão, num religioso, hipócrita e sem palavra. Amém? Fique em pé, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos a Tua presença, nós queremos o Teu Espírito, nós precisamos de Ti, meu Pai. Por isso nós estamos aqui para nos entregar. Meu Deus, nós queremos ter palavra diante de Ti. Meu Deus, nós queremos ter palavra, meu Deus. Nós não queremos viver na hipocrisia, na mentira, no engano, enganando a nós mesmos. Não, meu Pai, porque o Senhor não se agrada de hipócritas, o Senhor não se agrada da mentira, o Senhor não se agrada, meu Deus, da falsidade, mas da verdade. O Senhor, meu Deus, tem mais prazer numa prostituta, o Senhor tem mais prazer no ladrão sincero do que no religioso hipócrita, fingido, dissimulado, que não tem palavra, que não vive o que prega, que não prega o que vive. Oh meu Deus, em nome de Jesus, então vem agora sobre a nossa vida. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, nos perdoa, meu Deus, porque, meu Pai, nós não somos perfeitos, meu Pai, nós somos vasos rachados, cheios de rachaduras, de imperfeições, de defeitos, de pecados. Nós não somos hipócritas, não, nós temos erros sim, nós temos muitos pecados, nós temos muitas falhas. Meu Deus, se o Senhor fosse olhar para nós com olhos de justiça, nós estaríamos perdidos, condenados ao inferno. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus, meu Pai, compassivo, é um Deus que se agrada da sinceridade, é um Deus que se agrada da verdade, é um Deus que se agrada da justiça. O Senhor é a própria justiça, o Senhor é a própria verdade, e nós estamos aqui, meu Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados, para derramarmos, meu Deus, a nossa vida no teu altar, para sacrificarmos a nossa vida, as nossas vontades, o nosso eu, os nossos achismos, os nossos pecados, o preconceito. Meu Deus, nós colocamos o velho homem, a velha criatura, a criatura pecaminosa, nós colocamos no altar, nós nos rendemos, meu Pai. Nós não vamos ficar resistindo à tua vontade, nós não vamos ficar lutando contra o Senhor, lutando contra a tua vontade, não, meu Pai, resistindo à tua vontade, não. Nós vamos resistir sim ao diabo, nós vamos resistir sim à nossa vontade, a vontade da nossa natureza terrena e pecaminosa, promíscua. Nós vamos resistir sim às nossas próprias vontades que contrariam a tua vontade, que nos afastam de ti, que nos levam para longe de ti, para longe do teu altar. Ah, meu Senhor, receba a nossa vida, receba o nosso coração, meu Deus, receba a nossa alma. Nós entregamos toda a nossa vida nesse altar, nós colocamos todo o nosso ser nesse altar. Nós não estamos aqui para brincar de evangelho, não estamos aqui, meu Deus, para não levar a tua palavra a sério, não. Nós queremos compromisso, nós queremos andar
em comunhão, em santidade. Então nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda na nossa incredulidade. Meu Deus, tira o medo, tira a dúvida, tira, meu Deus, de dentro de nós tudo aquilo que nos impede, meu Deus, de nos lançarmos no teu altar, tudo aquilo que nos impede, que nos trava, que nos leva para longe de ti, para longe da tua palavra, para longe da obediência à tua palavra, de viver uma vida santa, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de santidade. Ah, meu Senhor, nos ajuda, meu Pai. Lava a nossa alma agora no sangue de Jesus. Purifica-nos de todo pecado. Tira toda imundícia, toda sujeira. Tira tudo que não presta, tudo que não te agrada. E faça, meu Deus, na nossa vida a tua vontade. Pois nós entregamos a nossa alma, nós entregamos a nossa vida a ti. Entregue a sua vida para Deus, entregue a sua vida para Ele. Se derrame diante de Deus agora. Entregue a sua vida para Deus, entregue a sua alma para Ele. Se derrame diante dEle, se entregue a Ele, se renda a Ele. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.